Olá, olá, olá! Como é que você tá? Você tá bem? Vamos então para mais uma aula dessa feita agora. Nós vamos falar sobre a eletrização por indução. Então, sem mais delongas, porque o tema é grande, vamos para a aula. E aqui eu já adiantei aqui algumas figuras para te ilustrar. Primeiro, eu quero que você observe que os objetos que eu estou analisando aqui, ó, são esferas condutoras, tá bom? Esferas condutoras. Ficou meio feio essa coisa aqui, mas vamos lá. Melhorou. Esferas condutoras. Facilita muito a compreensão. Segundo, a esfera da esquerda eu vou chamá-la de induzido e a esfera da direita eu vou chamá-la de indutor, como você está vendo aí no vídeo. Essas esferas são colocadas sobre bases chamadas de isolantes, exatamente porque eu não quero que a carga que está no indutor vaze para a terra. Então ela vai ser apoiada sobre um isolante, ambas. O indutor é o quê? É algo que já está eletrizado, tá bom? Ele vai ter o papel de induzir o outro objeto a ficar eletrizado. Nesse primeiro exemplo, eu escolhi um indutor carregado positivamente. Logo em seguida, eu te mostrarei como seria se o indutor tivesse eletrizado negativamente. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos para esse segundo passo, que é esse passo aqui que você tem no meio. Nós vamos aproximar o indutor do induzido, tá bom? Antes eles estavam bem distantes e agora eles estão mais próximos um do outro. Bom, por que eles vão ficar próximos, né? O que é que resulta nisso? Deixa eu só diminuir aqui e pronto. Bom, a presença de um condutor eletrizado, né, de um indutor, vai atrair os elétrons que fazem parte dessa estrutura aqui para o lado esquerdo da figura. Você concorda que você vai ter aqui ó, um monte de cargas aqui, ó, deixa eu deixar mais bonitinho aqui, ó. Os elétrons vão ser atraídos para esse lado. Que elétrons, professor? Os elétrons que já fazem parte da estrutura do próprio material, tá bom? Chamados elétrons livres. Então eles já correm ali por dentro ali e se reorganizam do lado direito da figura. Só que se do lado direito da figura nós temos cargas elétricas negativas, significa dizer que do outro lado ficou faltando algumas cargas. E aí a gente tem a carga positiva do outro lado. Note que eu tive o cuidado para desenhar 6 cargas positivas e 6 negativas, exatamente porque eu quero que você perceba que o corpo continua neutro, tá bom? O corpo continua neutro. Agora, olha o que é que eu vou fazer aqui ainda nessa etapa. Eu vou pegar aqui um condutor, um fio condutor, e eu vou conectá-lo a essa esfera e ao chão, para fazer o que a gente chama de aterramento, um fio terra. E aí você já viu no outro vídeo anterior, se você não viu, você volta e vai assistir aulas sobre eletrização por contato, lá fala sobre aterramento. E aí o que é que vai acontecer? Elétrons que fazem parte da estrutura do solo, eles vão ser puxados aqui para cima. Eles vão subir para neutralizar esse lado aqui, ó. Sacou? Eles estão sendo atraídos pelas cargas positivas do lado esquerdo do nosso objeto. Lembrando que até então o nosso objeto chamado de induzido não estava eletrizado. Ele estava neutro, porém a gente disse que ele estava polarizado, tá bom? Ou tá aqui, ó, o nome desse fenômeno chama-se polarização. Pronto. Aqui, ó. Polarização, beleza? A polarização é a separação das cargas. Por causa dessa separação das cargas, há uma atração de elétrons lá para cima. Só que o que eu quero que você perceba agora é que nós vamos, na verdade, vamos colocar esse objeto aqui para mais perto, né, como ele estava ali, ó, inicialmente, certo? Ele está aqui. O fiozinho está aqui do lado. Deixa eu pôr aqui o fio. O fio de aterramento ficou ridículo agora. Meu Deus, que mão torta. Aqui, tá bom. Ah, dá para aceitar. Certo? Ele não tá assim? Só que ele não tá agora cheio de elétrons lá dentro, então ele tá eletrizado negativamente. Há um excesso de elétrons muito grande agora. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar esse fio, tá vendo? Porque eu não quero mais que esses elétrons que chegaram lá na esfera voltem. Eu não quero mais eles voltando para a Terra. Agora sim. Agora que eu já cortei o fio, tá na hora de levar esse objeto para longe.
para muito longe. E aí, quando ele chega aqui muito longe, o que é que vai acontecer? As cargas negativas que estão aqui dentro, aqui, ó, elas vão se redistribuírem aqui, ó, elas vão ficar espalhadas aqui dentro. Né? Não tem mais ninguém puxando ela para um lado, né? Então elas vão se redistribuir. Sacou? Fez sentido isso aí para você? Fez, não fez? Então pronto. Agora observe que ao final do processo eu tenho um induzido eletrizado. Eletrizado com carga que é oposta à carga do indutor. E talvez você se pergunte, professor, mas se aqui o sinal fosse outro, fosse o contrário desse sinal que o senhor desenhou aí, como é que ficaria o processo? Então eu vou fazer agora uma explicação de como seria se a gente tivesse o mesmo probleminha, mas com um sinal contrário. Vamos pôr agora um sinal negativo, tá bom? Aqui, ó, negativo. Um indutor eletrizado negativamente. Bom, primeira coisa é que quando ele fosse aproximado, ele não ia atrair elétrons, ele iria repelir elétrons. E aí esses elétrons, eles iriam descer pelo fio. Deixa eu botar os elétrons aqui da outra cor, né? Aqui, ó, os elétrons, eles iam descer aqui pelo fio, deixando a esfera com uma falta de elétrons, ou seja, ela iria ficar eletrizada positivamente. Por quê? Porque ela estava perdendo elétrons. Então, se antes de levar o indutor para lá, eu retirar o aterramento, eu vou ter agora um objeto com excesso de cargas positivas, mesmo quando o nosso indutor estava com carga negativa. E aí é onde está. O processo aqui sempre vai findar com essa característica aqui, ó. O induzido, ele adquire carga elétrica de sinal oposto ao indutor. Sempre vai ser assim. Se você voltar o vídeo e der uma pausa, você vai ver que antes isso aqui estava positivo e esse lado era o negativo. Certo? Agora olha aqui, ó. Segunda característica. Não há transferência de carga entre indutor e induzido. Não houve passagem de elétrons entre indutor e induzido. A passagem que houve foi em relação ao chão. Terceira observação, a carga adquirida pelo induzido, ela tem um valor que ela é menor ou igual à carga do indutor. Você não vai ter como eletrizar na mesma quantidade, certo? Assim, é uma situação muito exagerada. Então, de modo geral, a gente diz que é menor. Teoricamente, poderia ser igual, mas jamais poderá ser maior, tá bom? Então, esse é o processo de eletrização por indução. Agora, isso aqui se aplica na análise de alguns casos. Quer ver? Imagina o seguinte, imaginemos agora que nós temos, vou botar aqui o nome aqui, ó, atração de corpos neutros. Oxi, e se atrai corpos neutros? Pois é, observe o seguinte, se eu tenho aqui um objeto eletrizado com carga positiva e eu aproximo dele um objeto neutro. Ora, os elétrons serão puxados para o lado esquerdo, deixando o lado da direita positivo. Então você vai ter, na verdade, um cabo de guerra, porque você vai ter uma força de atração desse lado, puxando os elétrons, e ao mesmo tempo uma força de repulsão, empurrando para a direita. Só que tem um detalhe, spoilers da próxima aula. Essa distância aqui influencia no valor dessa força. E quanto mais distante, mais fraquinha vai ser essa força. E quanto mais próximo, mais intensa vai ser a força. Logo, a força que atrai vence o processo. E aí a gente acaba tendo uma atração. Sacou? Então, a força de atração vai vencer. Se o objeto da esquerda fosse um objeto negativo e ele está querendo atrair algo neutro, ele vai conseguir? Vai, do mesmo modo. Por quê? Negativo com negativo se repelem, então os elétrons ficariam à direita, aí deixaria o lado da esquerda positivo e surgiriam então as duas forças. A força de atração sendo mais forte, porque está mais perto, e a força de repulsão sendo mais fraquinha, porque está mais longe. Conclusão desse processo. Conclusão é que cargas de mesmo sinal, você já sabe que elas se repelem, isso aqui não é novidade. Você já sabe que cargas de sinais negativos também se repelem, isso aqui não é novidade.
Você sabe que uma carga positiva próximo de uma negativa se atraem. Carga negativa próximo de positiva também se atraem. Mas agora vem a novidade. Risca. Pronto, vamos lá. Uma carga positiva próximo de um corpo neutro atrai do mesmo modo. Atrai por quê? Porque há um processo de indução. Aqui do outro lado, se eu colocar uma carga negativa com um objeto neutro, também vai haver uma indução nos objetos, eles serão atraídos da mesma forma. Há uma polarização devido à presença de um corpo eletrizado que estaria fazendo o papel de um indutor. Belezinha? Tá tudo certo até aqui? Então, deixa eu aproveitar aqui o embalo para te sugerir aqui 2 vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, 2 links para você assistir. São de canais que já tem aqui pelo YouTube, tá bom? Eu vou procurar aqui logo na sequência e já vou deixar aqui, que é para você entender o funcionamento de uma coisa chamada o eletroscópio. Então eu vou colocar esses vídeos na sequência, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um embasamento teórico para você entender o que é o eletroscópio. Eletroscópio. Certo? Bom, pela própria estrutura da palavra, a gente já faz deduções, né? Eletricidade e observação. Então nós vamos observar a presença de cargas elétricas em alguns corpos. E aí nós temos 2 tipos de eletroscópio. Um deles chama-se o eletroscópio de pêndulo. Deixa eu pôr aqui, ó. Assim, ó. Fica mais legível. De pêndulo. O que seria isso? É quando você tem uma estrutura pendular com algo na ponta. Esse algo geralmente é um condutor muito leve, como um disco de papel alumínio, por exemplo, e aí ele está suspenso por um fio isolante. O que você acha que aconteceria se eu chegasse aqui próximo dele, trazendo um objeto que está eletrizado positivamente? Você lembra que positivo atrai nêutrons também? Então, na verdade, isso aqui estaria assim, ó. Esse objeto aqui, ó, ele estaria sendo atraído para o lado direito, por causa da indução. Então, se você coloca algo próximo de um eletroscópio que está neutro, e ele é atraído, isso é um indício de que o objeto que você aproximou, esse aqui, ó, ele é um objeto eletrizado. Aí você diz assim, professor, mas se eu trouxer para cá um objeto que está eletrizado negativamente, o que é que muda? Bom, vai atrair do mesmo jeito, porque corpos neutros são atraídos tanto pelos positivos quanto pelos negativos. Então, evidencia que o corpo está eletrizado. O movimento do pêndulo evidencia que o corpo está eletrizado, mas ele não nos dá informações suficientes para que a gente possa concluir se a carga é positiva ou se a carga é negativa. Agora, se o nosso pêndulo já tiver eletrizado, imagine aqui um pêndulo, e esse pêndulo está com carga positiva. Então, se você chegar e ele for atraído, imagine que ele veio para cá, ó, foi atraído, então você tem 2 conclusões possíveis. Primeira, o objeto pode estar eletrizado negativamente, mas segunda situação, o objeto pode estar neutro. Então, se o pêndulo já está carregado, você não tem como ter essa certeza. Isso vale também para o pêndulo com carga negativa. Agora, se você traz para perto desse pêndulo um objeto positivo e o pêndulo também está positivo, então você vai ter uma repulsão. O pêndulo vai se deslocar para o lado oposto. Então, com certeza, essa carga aqui é uma carga positiva, porque somente carga positiva repele carga positiva. Se o pêndulo tiver eletrizado negativamente, a única explicação para ele estar afastado seria ele também estar eletrizado negativamente. Beleza? Então essa é a ideia para um pêndulo eletrostático ou um eletroscópio de pêndulo. O segundo tipo de pêndulo, o segundo tipo de eletroscópio que a gente tem, ele é chamado de eletroscópio de folhas. Folhas. E aí, para você entender melhor esse processo, é só você pensar o seguinte. Imagine um condutor com esse formato aqui. Imagine que na ponta desse condutor existe uma esfera
também condutora. Tudo isso é condutor. E imagine que aqui no final eu enganchei ali, né? Eu fixei de forma livre duas folhas de metal muito finas e muito leves, como pedacinhos de papel alumínio, certo? Para garantir que nada vai influenciar essa minha experiência, como por exemplo correntes de ar, eu vou colocar isso tudo dentro de um invólucro, tá bom? Uma estrutura de vidro transparente que seja toda isolante para não deixar nada influenciar. Tudo está neutro. De repente, nós vamos nos aproximar dessa esfera com um objeto eletrizado positivamente. Então, o que é que vai acontecer? Cargas positivas atraem elétrons, atraem as cargas negativas. Então, as cargas negativas, elas vão subir e vão ficar aqui, ó. Se as cargas negativas subiram, deduz-se que lá embaixo você vai ter cargas positivas. Só que como você tem duas lâminas muito leves, positivo com positivo se repele, então a estrutura vai deixar de ficar assim. Nossa estrutura vai passar a ficar assim, ó, aberta. Exatamente porque existe aqui, ó, cargas positivas nessas lâminas. Baguncei aqui minha figura, né? Pronto. Sacou? Então, ele se abriu por quê? Porque os elétrons subiram. E ao subir, fez com que as lâminas se abrissem, porque ficaram com cargas positivas. Se você chegar aqui em cima com carga negativa, o efeito vai ser o mesmo. O efeito, certo? Não a causa, o efeito. Olha só. Os negativos dessa estrutura vão descer e ficar aqui. E ficar aqui, ó. E por isso as lâminas também vão se abrir, enquanto que em cima vai ter falta de elétrons, ou seja, vai ter carga positiva. Então, se você chega perto do eletroscópio de folhas com cargas positivas ou com cargas negativas, as lâminas vão se abrir do mesmo modo. Mas veja bem, não houve contato. Se você tocar aqui, ó, se você tocar, aí você eletriza. Imagine que você tocou com uma carga positiva, então a carga positiva foi lá e roubou os elétrons. Então, se roubou os elétrons, ficou tudo positivo, tudo está positivo, tudo. Pronto. A gente diria então que o nosso eletroscópio está eletrizado positivamente. Mesmo que eu não tenha nada próximo a ele, as lâminas ficariam abertas. Agora, se eu chegar perto dele com outra carga positiva também, aí ele vai atrair mais elétrons lá para cima. E se mais elétrons sobem, as lâminas ficam mais positivas e elas se abrem mais. Se você aproximar uma carga negativa, então ele vai repelir alguns elétrons que ainda existem lá em cima, eles vão descer, e aí quando eles chegarem lá embaixo, eles não conseguem anular a carga positiva total, mas eles reduzem significativamente o valor dessa carga positiva. E aí, tendo um saldo positivo menor do que era, as lâminas tendem a se fechar. Para você ver melhor essas situações, não deixe de ver os vídeos que eu estou colocando na descrição desse vídeo, tá bom? Um cheiro para vocês, bons estudos. Essa foi a aula de processos de eletrização por indução. Em breve a gente começa com as leis de Coulomb e com o campo elétrico. Bons estudos e tchau!